Quero convidar os irmãos para a leitura do texto bíblico em Mateus, capítulo 15. Evangelho segundo Mateus, capítulo 15. Nós vamos ler esta passagem que fala da mulher cananeia. A partir do versículo 21 até o 28, o Evangelho de Marcos também traz esta porção, não é? Mas nós vamos ler aqui em Mateus. Mateus, capítulo 15, do verso 21 até o 28. Partindo Jesus dali, foi para a região de Tiro e de Sidom. Certa mulher cananeia daquela região clamou: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está horrivelmente endemoninhada. Jesus não lhe respondeu palavra, de modo que os seus discípulos, aproximando-se dele, lhe rogaram: Despede-a, pois vem gritando atrás de nós. Respondeu ele: Eu não fui enviado senão às ovelhas perdidas da casa de Israel. A mulher chegou e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Ele respondeu: Não é bom pegar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Disse ela: Sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então respondeu Jesus: Ó mulher, grande é a tua fé, seja feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Amém? Vamos orar. Pai Celestial, muito obrigado por este momento diante da presença do Senhor. Muito obrigado a Deus pelos irmãos e irmãs que estão aqui, pelos visitantes. Oramos por aqueles que não puderam estar nesta noite aqui no templo, mas que estão nos acompanhando à distância, online. Pedimos que o Senhor abençoe aqueles que também gostariam muito de estar aqui, mas não puderam por motivo de enfermidade. Que o Senhor abençoe a todos nós e que esta leitura e a exposição da Tua Palavra possa abençoar as nossas vidas nesta noite. Muito obrigado a Deus e ajuda-nos a pensarmos na Tua Palavra conforme a Tua vontade. Assim nós pedimos orando no nome de Jesus. Amém. Irmãos, Jesus ele enfrentou uma controvérsia muito séria com os fariseus, os escribas, e a oposição a Jesus crescia de tal modo porque queriam matá-lo, que até os saduceus, de certo modo inimigos dos fariseus, somaram-se a estes para esta oposição a Jesus. E esta oposição, ela vem na Bíblia um momento anterior a esta passagem que nós acabamos de ler. Os fariseus e os escribas chegaram para Jesus e disseram: mas por que os seus discípulos não lavam as mãos para comer? Já que na tradição isto tem que acontecer, lavar as mãos. Na verdade, eles não lavavam as mãos tantas vezes assim, colocava mais as mãos para a água cair em cima, como se fosse para lavar, para afastar a poeira dos pagãos, e não qualquer outra. E então eles foram cobrar de Jesus exatamente isso. Jesus disse para eles assim: olha, vocês têm feito uma coisa muito errada. Vocês pensam que isto está certo, vocês seguem essas tradições, mas na lei de Moisés está escrito assim, que você deve honrar o seu pai e a sua mãe. Quer um mandamento mais forte que este? Honrar pai e mãe.
Que coisa extraordinária. Mas sabe o que é que os fariseus faziam? Para eles não terem nenhuma responsabilidade. Veja que essa história de não amparar os idosos não é uma coisa muito recente, é antiga, não é? Então, o que é que eles faziam? Para não amparar os seus pais idosos, eles faziam como que uma doação para o templo de todos os bens que possuíam, e fazendo esta doação, eles estariam livres da preocupação de cuidar dos pais. E Jesus disse, olha, isto não é honrar pai e mãe, o que vocês estão fazendo. E este acordo com o templo era de tal modo que depois que o pai viesse a morrer, a mãe viesse a morrer, eles iam receber os bens de volta. Era um acordo que era feito apenas e tão somente para não cuidar do pai, não cuidar da mãe na sua idade avançada. E Jesus então condenou os fariseus e os escribas por conta desta situação. Esta controvérsia, não sei se de algum modo incomodou tanto a Jesus, que ele tomou uma decisão. Ele disse, eu vou lá para Tiro e Sidom. Tiro atualmente é o Líbano. Ele disse, eu vou, mas não tinha lógica. Por quê? Porque Tiro e Sidom era uma região pagã, uma região de gentios e não de judeus. E Jesus veio para os judeus. Mas ele se retirou para Tiro, diz o texto que nós lemos. E alguns veem nessa retirada de Jesus para Tiro e Sidom, para que ele pudesse descansar um pouco das suas atividades, que ele não tinha tranquilidade, não tinha sossego, as multidões sempre estavam a acompanhá-lo e ele quis se retirar. Já vimos pelo texto que não resolveu, porque para onde Jesus ia, ele atraía pessoas. Outros veem aqui nesse texto algo assim que eu penso extraordinário, porque eles veem nesse episódio a universalização do evangelho. Jesus não está somente entre os judeus, mas ele foi agora também entre os gentios. Gentios, quem não era judeu era gentil, e vice-versa, não é? Então, alguns veem exatamente isto, a universalização do evangelho, e que a salvação não era exclusividade dos judeus, mas também dos gentios. E os judeus tinham isto em mente porque Deus havia feito uma aliança com Abraão lá atrás, e os judeus vinham alimentando isso e achando que a salvação era exclusiva dos judeus. Era exclusiva dos judeus, mas isso não é verdade, nunca foi. Tanto que Tito, capítulo 2, versículo 11, é um texto maravilhosíssimo, que diz, pois a graça de Deus, e esta graça é a graça de Efésios, capítulo 2, versículo 8, pela graça sois salvos por meio da fé, isto não vem de vós, é dom de Deus. Mas esse texto de Tito que diz, pois a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens. A graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens. Os homens podem, homem no sentido genérico, homem e mulher. A pessoa pode até rejeitar. A salvação é apresentada, Jesus é apresentado. Uma pessoa pode até rejeitar, como muitos têm rejeitado de fato. Mas a salvação, ela veio para todas as pessoas, não para exclusivamente os judeus. Agora, no texto, Jesus ele deixa muito claro a prioridade de Jesus, porque o ministério de Jesus na terra durou muito pouco tempo. Foram aproximadamente 3 anos. O que é que dá para fazer em 3 anos?
em 3 anos. A implantação do cristianismo, a implantação do evangelho, do cristianismo para todas as nações. E então Jesus disse, eu vou priorizar os judeus e depois eu vou convocar discípulos, inicialmente 12, e eles serão testemunhas minhas, diz Atos, capítulo 1, versículo 8, serão testemunhas minhas em Jerusalém, Samaria, Judeia e até os confins da terra. Mas a prioridade minha é alcançar os judeus. Era a prioridade de Jesus, mas não que somente os judeus devessem receber esta salvação. Dentro desse contexto todo, surge, quando Jesus está em Tiro, atual Líbano, uma mulher. Uma mulher. A mulher desse texto que nós vimos aqui. Uma mulher sem credenciais para ter acesso a Jesus. Por quê? Porque essa mulher, ela era gentia e grega. Ela não era judia. Não tinha ou não podia ter acesso a Jesus porque não tinha essas credenciais. E essa mulher, ela era de uma origem, de uma procedência, de uma região, de um lugar dos pagãos mais infames que se tem na história. Ela era dessa região de Tiro e Sidom. Mas Jesus estava exatamente lá. E Jesus, e esta mulher, então, ela vai ao encontro de Jesus. E eu estava pensando, começa aqui uma luta, uma batalha. Porque a mulher tinha uma necessidade. Ela tinha uma necessidade. E um propósito. E então ela vai e ela começa uma luta enorme com Jesus. É a mesma luta que às vezes nós observamos, talvez, quem sabe, alguns já observaram com mais atenção, lá em Gênesis capítulo 32, porque nesse texto de Gênesis, Jacó, ele lutou com Deus. E no versículo 28 de Gênesis 32, versículo 28, diz exatamente assim: então o homem disse, não te chamarás mais Jacó, mas Israel, porque lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Esta mulher, ela estava determinada a lutar com Jesus e a vencer. E então alguns chamam esta mulher de o Jacó feminino, não é? Que lutou e prevaleceu. Nós vimos no final do texto que ela de fato prevaleceu, ela saiu vitoriosa dessa luta que ela teve com Jesus. Então é um Jacó feminino. E deste encontro com Jesus que esta mulher teve, e olhando para o texto, nós vamos observar 3 qualidades próprias desta mulher. 3 qualidades impressionantes desta mulher. As 3 qualidades são: a primeira, fé; segunda, humildade; terceira qualidade, perseverança. Fé, humildade, perseverança. A mulher não tinha dúvidas de que Jesus poderia resolver o seu problema. O problema dela estava na filha. A filha, ela estava possessa de um espírito imundo, possessão demoníaca, e ela vivia exatamente
submetida a esta possessão. E então a mulher, ela fez essa leitura: Jesus vai poder resolver este meu problema. Eu vou a Ele, eu vou clamar a Ele, até que Ele responda, até que Ele atenda, até que Ele liberte a minha filha, e libertando a minha filha, libertou a mim. Quem é pai, quem é mãe, sabe muito bem o que é sofrer com um filho ou uma filha. A fé, então, é uma das qualidades desta mulher. E, meus irmãos, a fé... Quando cheguei, eu estava vendo aqui a irmã Maria Luísa comentando que hoje um dos aspectos do estudo bíblico na escola bíblica dominical foi a fé. A fé não comporta dúvidas. Meus irmãos, não é possível pensar na fé dentro de um contexto de dúvidas. Eu acho que esse texto de Tiago, capítulo 1, capítulo 1, ele deixa muito claro esta verdade de que a fé não comporta dúvidas. A partir do versículo 5 de Tiago, capítulo 1, nós lemos assim: ora, se alguém de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e não censura, e ser-lhe-á dada. Peça-a, porém, com fé, não duvidando, porque aquele que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Homem vacilante que é, e inconstante em todos os seus caminhos. A fé não comporta dúvidas. Se você vai orar duvidando de que Jesus vai te atender, de que Deus vai responder, é melhor não orar. Ore com fé, não duvidando, para não ser como a onda do mar, agitada pelo vento de um lado para o outro. Nós precisamos acreditar que quando nós conversamos com o nosso Pai, Pai Celestial, Ele há de nos atender. Ele tem interesse por nós, como filhos e filhas que somos, mas às vezes nós claudicamos na fé. É bem verdade, meus irmãos, que às vezes parece que a fé nos parece, o estoque da fé vai como que diminuindo. Não sei se você já teve esse sentimento. A minha fé parece que o balde não está cheio, minha fé está pequena, a minha fé está pouca. Se você já sentiu isto, você nunca esteve sozinho, porque isto é verdadeiro. Há um texto, meus irmãos, na Bíblia, no Evangelho de Lucas, capítulo 17, que é fantástico. Quando Jesus ele vai falar sobre o perdão e o poder da fé, ele diz assim, olhem bem, por favor, Lucas capítulo 17, do verso 3 até o 5, Jesus vai dizer assim: olhai por vós mesmos, se teu irmão pecar contra ti, repreende-o, e se ele se arrepender, perdoa-lhe. Se pecar contra ti 7 vezes no dia, é difícil. E 7 vezes no dia vier ter contigo e disser: arrependo-me, perdoa-lhe. Disseram então os apóstolos ao Senhor: aumenta-nos a fé.
Aumenta-nos a fé. Não dá. Não dá. Meu irmão, se fizer isso, eu vou, sei lá o que eu vou fazer com ele. Não dá para aguentar. E Jesus, vocês têm que olhar para vocês mesmos. Se seu irmão pecar contra você, você deve repreendê-lo. Deve repreendê-lo. Passa um corretivo no seu irmão. Se ele reconhecer isto, se ele se arrepender, você deve perdoar o seu irmão. E se ele pecar contra você 7 vezes no dia, e 7 vezes no dia vier ter contigo, dizendo, eu estou arrependido, você me perdoa, então você deve perdoar. Os discípulos disseram, então, por favor, aumenta a minha fé, que eu não tenho fé para isso não. 7 vezes no dia, e sei lá quantas, 70 vezes 7, matematicamente 490, mas como 7 é um número perfeito, pode ser o infinito. Não, eu não aguento isso não. Aumenta a minha fé, por favor, porque, olha, eu não vou aguentar esse negócio. Então, a fé, nós não podemos pedir com dúvidas. Às vezes nós temos que pedir para Deus, por favor, aumenta a minha fé, porque a minha fé não está sendo suficiente para o desafio que eu tenho diante de mim. Às vezes um desafio de enfermidade, de desemprego, de desarranjo conjugal, familiar, sei lá o quê, alguma coisa assim. Precisa ter fé. E, meus irmãos, esta mulher, ela foi uma mulher de fé. Inclusive, Jesus reconheceu isto no versículo 28. Mulher, grande é a tua fé. Não é uma fé pequena, é uma fé grande, extraordinária. Grande é a tua fé. Então, uma das qualidades desta mulher é a fé. A fé. E é um incentivo para nós, uma lição, um ensino. A fé, precisamos da fé. A segunda qualidade desta mulher é a humildade, diz o texto. É a humildade. Vejam, meus irmãos, no versículo 24 e também no versículo 26 desse capítulo 15, nós lemos assim, 24 e 26. Jesus respondeu: eu não fui enviado senão às ovelhas perdidas da casa de Israel. A mulher estava atrás de Jesus. Ele diz: mulher, olha, eu não fui enviado senão às ovelhas perdidas da casa de Israel. Esta é a minha prioridade. No versículo 28, Jesus responde para a mulher com uma surpresa grande para ela, mas no versículo de número 26, lemos assim: Jesus respondeu: não é bom pegar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Que ninguém se escandalize com esse cachorrinhos aqui que Jesus disse. Alguns falam que cachorrinhos aqui são aqueles cachorrinhos de estimação que algumas pessoas têm dentro de casa. E tem gente que, inclusive, dorme com esse seu cachorrinho de estimação e essas coisas todas. Tem quem faz isto, não é? Mas isto aqui era uma parábola. Para a época, era uma parábola. Então, dentro desse contexto de parábola, os cachorrinhos aqui é uma representação dos gentios. Não é? Então, Jesus disse: olha, eu não posso, antes de atender os judeus, eu distribuir alimentos da graça para os gentios. Então Jesus está dizendo exatamente isto, e a mulher responde no versículo 27, ela dá
essa resposta para Jesus. Disse ela: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Olha que humildade, uma das qualidades, humildade. Como é gostoso lidar com gente humilde, gente arrogante, é desagradável demais. Está cheio de gente arrogante por aí, mas é muito gostoso lidar com pessoas humildes. E esta mulher, uma das qualidades dela era exatamente esta qualidade de humildade. A mesma coisa acontece no Evangelho de Marcos, capítulo 7, versículo 27. Jesus diz: olha, deixa que primeiro eu alimente os filhos. E ela responde no versículo 28 exatamente com a humildade, que é uma das qualidades desta mulher, de acordo com esse texto. Meus irmãos, esta humildade nós podemos aprender com Jesus. Ele, no Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 29, também nós lemos Jesus dizendo sobre a humildade que nós podemos aprender com ele. Capítulo 11, versículo 29, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Podemos aprender com Jesus a lição da humildade. Humildade. A humildade, ontem eu citei esse verso de Cora Coralina que diz, se eu me lembro, de que o conhecimento você adquire com os livros e os mestres, mas a sabedoria você adquire com a vida e com os humildes. Você não vai adquirir sabedoria com os arrogantes, mas com os humildes. E esta mulher, ela demonstrou esta qualidade diante de Jesus. Toda vez que Jesus se opunha ao que ela pretendia, ao que ela pedia, ela sempre respondia com absoluta humildade. E, meus irmãos, isto faz uma diferença enorme para com a pessoa, para com quem a gente está lidando, falando, conversando, pedindo alguma coisa. Se alguém pede para você arrogantemente, você não tem muita disposição de atender. Mas se uma pessoa vem a você com humildade, você dá até aquilo que não tem, se é que isto é possível. Mas você vai buscar em algum lugar. Então esta mulher, esta qualidade fantástica. Primeira qualidade, fé. Segunda qualidade, então, a humildade. A terceira qualidade desta mulher, a perseverança. Perseverança. Esta mulher, meus irmãos, era uma mulher que tinha uma necessidade muito grande e propôs no seu coração lutar para conquistar uma solução para o seu problema, uma resposta para a sua necessidade. Então, a perseverança, ela não desistiu no meio do caminho. Ainda que tivesse tudo para desistir, porque eu penso que se Jesus falasse tudo que ela falou aqui para alguém de nós, eu acho que, não sei, talvez tivéssemos desistido, porque ela chega para Jesus e ela clama: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, minha filha está horrivelmente endemoniada. Jesus não lhe responde nada, é a primeira coisa. Jesus, como que você não está dando a mínima para a mulher? De repente, alguém aqui já teria desistido. Jesus, está vendo? Ele é Jesus, não tem interesse nenhum por mim, quer saber de uma coisa? Deixa para lá. Jesus não respondeu nada para a mulher, mas ela tinha uma qualidade, perseverança. Não vou
não vou parar por aqui. De modo que os seus discípulos, inclusive, chegaram e disseram assim, olha, despede essa mulher, porque ela vem gritando atrás de nós, está incomodando. Despede logo essa mulher, fala para ela ir embora. E depois Jesus diz assim, olha, eu não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então a mulher poderia ter dito assim, olha, então estou perdendo meu tempo aqui. Eu não sou da casa de Israel, eu sou uma gentia. Então eu vou, não adianta. Mas não. A mulher era perseverante. Não, eu vou em frente. Você quer ser vitorioso em alguma coisa? Não desista. Persevere. Vá em frente. Qual é o seu propósito? O que é que você precisa? Qual a sua necessidade? E então a mulher chega para Jesus e o adora. Se ajoelha diante de Jesus, olha só. Que coisa maravilhosa, fantástica. E ela diz assim, ajoelhada diante de Jesus, ela diz, socorre-me. Alguns já teriam desistido, mas ela não. E Jesus ainda responde, não é bom pegar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ah, meu Deus, outra pancada, outra paulada aqui, o que eu vou fazer? Vou desistir, vou embora. Mas ela diz, não, sim, Senhor, eu sei disso. Mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Mulher perseverante. Ela não desistia mesmo, ela estava ali firme. Me faz lembrar de George Miller, que cuidou de mais de 10 mil órfãos lá nos orfanatos em Bristol. Perguntaram para ele um dia, quanto tempo o senhor dedica à oração por dia? Quanto tempo? Ele respondeu assim, eu dedico algumas horas, porque eu oro sentado, andando, enfim, eu dedico algumas horas. E quando penso em algo bom e justo, eu oro até obtê-lo. Não desisto. Ele disse, o grande problema dos crentes é que falam muito aos homens e pouco a Deus. E às vezes é isso mesmo. Entre nós, falamos muito. E falamos muito pouco com Deus. Talvez o lema seja lutar sempre, desistir nunca. Lutar sempre. Então, meus irmãos, esta mulher nos dá uma lição muito preciosa. E com essas suas 3 qualidades impressionantes, que poderíamos tomar para nós mesmos. Estas qualidades que são fé, humildade e perseverança. E agora, no desfecho, no final da história, esta mulher, depois desta luta tremenda com Jesus, esta mulher levanta o troféu da vitória. Quando finalmente Jesus diz assim, depois dessa luta, dessa batalha, quando finalmente Jesus diz assim, mulher, grande é a tua fé. Grande é a tua fé, seja feito para contigo aquilo que tu desejas.
E diz o texto concluindo: e naquela hora, a filha daquela mulher ficou curada. Valeu a pena. Valeu ter fé. Valeu a humildade na batalha. E valeu perseverar. Que Deus nos ajude a sermos assim, homens e mulheres de fé, exercendo a humildade e sendo perseverantes para erguermos também o troféu da vitória. Que Deus nos ajude. Amém.